Mel, eu decidi que eu vou mudar de vida. Finalmente, eu bati o martelo, é uma decisão e eu tô comprometida com esse meu processo de transformação. Eu vou mudar de vida. Só que tem uma coisa, Mel, que pega, que é o seguinte: eu não sei como é que eu faço para transformar as minhas crenças para que eu realmente crie essa nova realidade. Como é que eu faço isso? O que são essas crenças? Como é que eu transformo essas crenças? Como é que eu absorvi essas crenças? Vamos falar sobre isso? Então, o que são as crenças? Crenças, de uma forma muito simples, é tudo aquilo que a gente acredita. Crença, aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita sobre a gente, nossa autoimagem, aquilo que a gente acredita sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o nosso futuro, tudo aquilo que a gente acredita e que está enraizado ali dentro da gente e que vai dar suporte para todos esses pensamentos que a gente tem. Então a gente acha que a gente está pensando coisas novas o tempo todo, quando na verdade não. A gente repete a maioria dos nossos pensamentos. Por quê? Porque todos eles são enraizados nessa crença. Essa crença dá suporte a todos esses pensamentos. Então, como é que a gente absorve essas crenças? A gente absorve essas crenças através da interpretação que a gente faz da vida. Tem muita gente que fala: as crenças limitantes, elas acontecem desde que você nasce até 7 anos de idade. Isso não é verdade. A gente absorve crenças o tempo todo na nossa vida. Inclusive, você pode ter absorvido novas crenças hoje, ou ontem, durante essa semana, de acordo com a forma como você está interpretando a sua realidade. Aquilo que você assiste, aquilo que você vive, o que você acompanhou na rede social. Tudo isso vai influenciando a forma que você enxerga a vida. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de tríade cognitiva, que é a forma como você se enxerga, a sua autoimagem, a forma que você enxerga o mundo e as outras pessoas e a forma que você enxerga o futuro. Essa é a nossa tríade cognitiva. É o que a gente trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental para que você possa se modificar essa sua forma de se ver, de ver as pessoas, de ver o futuro, de ver o mundo, de ver o dinheiro, de ver tudo aquilo que você acredita, para você criar uma realidade externa completamente diferente. Então, o que acontece é que muita gente tem crenças tão enraizadas e elas se agarram tão forte nessas crenças que elas começam a acreditar que essas crenças são princípios. Então, vamos definir o que é princípio, o que é crença. Crença é tudo aquilo que você acredita, mas não quer dizer que é verdade. Não quer dizer que é 100% verdade. Então, se eu falar para você que se eu soltar esse livro, ele vai cair, então eu vou dizer para você, isso acontece porque existe uma lei, que é a lei da gravidade. Isso não é uma crença. Ah, eu acredito que o livro vai cair. Não, ele vai cair. Isso aqui é um princípio, tá? É uma lei que vai acontecer, quer você queira, quer não. Agora, se você disser assim: em Salvador não tem homem que presta. Eu vou dizer: como assim? Eu casei com um homem de Salvador e ele presta. Então eu já quebrei a sua crença. Quer dizer que a sua crença não é verdade. Se tem pessoas em Salvador, se tem homens em Salvador que prestam, então a sua crença não é verdade. Só que às vezes você se agarra na sua crença e você coloca ela na sua vida como se fosse verdade. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo encontrar uma pessoa legal. E aí você vai criando essas crenças como se fossem princípios. Aí você vai cuidando delas e deixando elas ali. E sua vida vai ficando estagnada. Você não consegue mudar. Porque você vai criando esse pensamento de que aquilo ali é uma verdade. Então, para início de conversa, a gente precisa começar a questionar esses pensamentos que a gente acredita que são verdade. E essas crenças que a gente carrega, elas vêm, claro, desde quando a gente nasce até a nossa vida adulta, mas muito nos primeiros 7 anos, sim. Por quê? Porque a gente não tem uma mente analítica ali para ir investigando cada caso e fazendo uma análise crítica daquilo que a gente está absorvendo. Então, o cérebro da criança ainda está em formação, então ele vai absorvendo como verdade. Então, se o pai dele fala assim: é muito difícil você ser empreendedor, não dá certo, tá? Ele vai ouvir aquilo, ele vai interpretar, ele vai absorver aquilo. Ou se os pais se separaram e dentro de casa ele só via pai e mãe brigando, brigando, brigando o tempo todo, ele vai absorver o seguinte: casamento é uma coisa que dá muito problema, casamento é uma coisa que dá muita briga. E ele absorve isso, ele cresce. E ao longo da vida, em muitos momentos, ele vai reforçando aquilo. Porque é ele que tem uma coisa que se chama, dentro da psicologia cognitiva, de viés da confirmação. A gente tende a confirmar aquilo que a gente acredita. Então, se a gente já cresceu com aquela crença de que casamento sempre dá problema, casamento sempre tem briga, tananã, a gente vai o quê?
a gente vai enxergar situações de pessoas. Aí você vai ver o amigo que também teve briga, e o tio que também teve briga. E aí você vai confirmando, tá vendo que eu falei? Tá vendo que eu falei? Tá vendo que eu falei? E aí você vai confirmando ao longo da sua realidade aquilo que você acreditava. Sendo que outra pessoa pode ter crescido com a crença completamente diferente de você e vai crescer de uma forma completamente diferente. Por exemplo, no meu caso, meus pais são separados. Só que a forma como eles apresentaram isso para mim foi uma forma, graças a Deus, muito feliz, porque eles me contaram que eles se tornaram muito mais amigos, eles não tinham mais desejo sexual e eles se tornaram muito amigos, tanto que meu pai e minha mãe são melhores amigos até hoje. Minha mãe já é casada, mora aqui nos Estados Unidos. Meu pai é casado, mora no Brasil, tem uma filha, tem uma irmã de 12 anos. E eles são grandes amigos, eles são confidentes, eles se respeitam, eles se adoram, sabe? Então, quando eu fui apresentada a separação, claro que foi um baque, claro que eu sofri muito, tudo isso. Eu era uma criança de 10 anos. Mas eu não vi o casamento como algo ruim, nunca vi. E sempre acreditei no amor e continuo acreditando sempre. Então, essa minha crença fez com que eu também materializasse um casamento que é incrível, um casamento que de um diálogo muito aberto, de muito companheirismo, de muita transparência, sabe? Então, foi assim que eu cresci com essa crença. Então, claro que eu vou confirmar isso na minha vida. Então, a gente foi absorvendo crenças ao longo da vida sobre o dinheiro, sobre a gente, se a gente tinha um pai que sempre criticava a gente. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que o pai sempre criticava ela, ou não falava da aparência, não falava, sabe, coisas boas sobre as coisas que ela conseguia alcançar. E ela cresceu com a questão de autoestima. Então, a gente vê como influencia, assim, absurdamente a nossa criação. Eu vou desligar aqui o ar que tá um pouco frio. Então, a gente precisa começar a questionar essas crenças, aquilo que a gente tem como verdade, porque essa é a base para todo o processo de transformação. A gente consegue transformar tudo isso, tudo que a gente acredita. Então, eu já vou te passar um primeiro exercício, antes da gente começar os exercícios do livro, mas já vou te passar um primeiro exercício que é, toda vez que você vier com esse discurso e você perceber que esse discurso está te trazendo um determinado resultado e você quer mudar isso, você vai perguntar, existe alguém no mundo que é diferente? Por exemplo, você vier com um discurso assim, você tem que ralar muito nos Estados Unidos para você conseguir ganhar dinheiro. Tem alguém que não rala muito e que consegue ganhar dinheiro? Eu conheço várias outras que não ralam muito e que conseguem ganhar dinheiro. Então, isso é uma crença. E se você não quebrar essa crença, você vai ralar muito para você conseguir ganhar dinheiro, para você confirmar, viés da confirmação, para você confirmar aquilo que você colocou que é a sua crença. O universo vai sempre refletir aquilo que você acredita. Você tem que trabalhar muitos dias na semana para você ganhar bem. Existe alguém que está trabalhando menos dias na semana? Existe. Eu estou indo por esse gol. Eu quero trabalhar menos dias na semana e ter mais tempo livre, mais tempo de qualidade. E eu estou mirando em quem faz isso. Óbvio. Porque é isso que eu acredito. E eu tenho certeza que eu vou materializar isso também. Então, a gente precisa começar a questionar as nossas crenças e começar a colocar novos pensamentos, novas formas de pensar. Acompanhando esse estudo do livro que eu estou fazendo aqui junto comigo, você vai vivenciando isso, porque quanto mais você ouve, quanto mais você me ouve, você repete, você repete, você repete, você vai aceitando uma nova realidade. E isso vai começar a influenciar sua mente subconsciente. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai transformar todas essas crenças que a gente carrega, tá? E, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente pode começar já questionando. Foi por isso que eu passei esse exercício para você. Já é um grande passo você começar a questionar tudo aquilo que você acredita, tá? Que podem existir novas verdades. Vamos lá. Então, a gente parou aqui na página 20. Se você tem um livro, você pode ir para a página 20. Se você está chegando agora, não sabe que estudo é esse, a gente está fazendo o estudo de um livro que se chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Se você chegou aqui agora, não faz mal. Cada episódio é um episódio isolado. Você pode assistir esse vídeo até o final. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, você vai lá na minha playlist, O Poder do Subconsciente, e você vai acompanhar todos os vídeos dessa série para você que quer transformar a sua vida e transformar a sua mentalidade, tá? Então, ele vai dizer o seguinte: a necessidade de uma base operacional. Se quer fazer qualquer progresso em qualquer campo de atividade, há um primeiro passo essencial que terá que dar. Terá que descobrir uma base operacional de aplicação universal. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Antes de tornar-se hábil na operação da mente subconsciente, você tem que compreender seus princípios. Uma vez realizado isso, poderá usar seus poderes, sabendo que resultados certamente você obterá. Poderá aplicá-los para atingir finalidades específicas e as metas que você quiser alcançar. Durante muitos anos fui químico.
uma das primeiras coisas que eu aprendi na escola foi que se a gente combinar 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio, o produto resultante será água. Não ocasionalmente, não ocasionalmente ou na maioria das vezes, mas sempre será água. Se você juntar 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio, não tem como ser outra coisa. É água. Se tomarmos um átomo de oxigênio e um de carbono e os combinarmos, produziremos monóxido de carbono, um gás venenoso. Mas se acrescentarmos outro átomo de oxigênio, conseguiremos dióxido de carbono, um gás inócuo para animais, mas vital para as plantas. Esses fatos são universais, esses fatos são imutáveis, são o que chamamos de princípios. Os princípios da química, física e matemática em nada diferem em sua operação dos que regem a mente subconsciente. Uau, Mel! Então quer dizer que eu posso entender os princípios que regem a mente subconsciente. Assim como eu entendo esses princípios que regem todas as transformações que acontecem no mundo da matemática, no mundo da física, no mundo da ciência. Eu posso entender também como é que funciona esses princípios para a minha mente, para eu aplicá-lo e viver essa transformação. Então ele vai dizer o seguinte: vejamos um princípio geralmente aceito. Aí ele vai dizer o seguinte: se quiser usar forças químicas ou físicas, terá que aprender os princípios aplicáveis a esses campos. Já falei. Se pretende usar do subconsciente, não poderá fugir do aprendizado dos seus princípios. Vejamos um princípio geralmente aceito. A água procura seu próprio nível. Trata-se de um princípio universal. Aplica-se à água em todos os lugares, em todas as ocasiões, a todos os líquidos que se comportam da mesma maneira. A água vai sempre procurar o seu próprio nível. Os egípcios antigos conheciam esse princípio. Usaram-no para tornar perfeitamente planas as fundações das grandes pirâmides. Hoje em dia, engenheiros usam-no quando planejam as coisas mais variadas, de sistema de irrigação a usinas hidrelétricas. Veja esse outro princípio. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é um princípio. Isso é verdade em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em todas as circunstâncias. Se a gente aquecer um pedaço de aço, ele vai se expandir. Seja o aço fabricado na China, na Inglaterra, na Índia ou em uma estação orbital. A matéria expande-se quando aquecida. Isso é um princípio. Isso é uma verdade universal. Tá entendendo, gente? Da mesma forma, também é uma verdade universal que tudo que você grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condição, experiência ou fato. Presta atenção. Também é uma verdade que tudo que você grava na sua mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condição, experiência ou fato. Então, tudo aquilo que fica realmente registrado na sua mente subconsciente vai ser manifestado ali na sua vida como condição, como uma experiência ou como um fato. Então, sua prece é atendida porque a sua mente subconsciente é princípio. Defino como princípio a maneira como uma coisa funciona. Um princípio importante de eletricidade, por exemplo, é que ela funciona do potencial mais alto para o mais baixo. Ninguém muda o princípio da eletricidade quando acende uma lâmpada ou liga um fogão elétrico. Não, você usa o princípio. Ao cooperar com a natureza, você utiliza invenções e descobertas maravilhosas que, de incontáveis maneiras, beneficiam a humanidade. Então, se você sabe como utilizar isso, você pode produzir coisas para utilizar. Se você sabe como é que funciona a lei da gravidade, você tem que produzir um avião que tem que planar no ar de uma forma que ele não caia por conta da lei da gravidade. Então, você entendendo os princípios, você consegue criar coisas que respeitam os princípios universais. Então, você tem que respeitar o princípio da sua mente subconsciente. A mente subconsciente é princípio. Ela funciona de acordo com a lei da crença. E eu já expliquei para você o que é uma crença, como é que se forma essa crença ao longo da sua vida. São coisas que você são coisas que você acredita, você foi acreditando ao longo da vida e foi repetindo, até criar um registro dentro do seu cérebro ali. E aquelas conexões neuronais estão ali, ó, fixas e se repetindo sempre. E aquilo que você acredita vai influenciar aquilo que você pensa. E você precisa saber o que é crença, por quê e como ela funciona. A Bíblia diz isso de maneira simples, clara e bela. Vamos ver?
como é que ele trouxe na Bíblia, aqui em Marcos 11:23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Tá? A lei da mente é a lei da crença. Aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente vai materializar. Isso significa acreditar na maneira como a mente funciona, acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente. Apenas isso, nada mais. Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação àquilo que você pensa. Lembre-se, não é aquilo que você acredita, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado. Então, muitas vezes você acha que você acredita numa coisa, só que os resultados que você tem na sua vida vão refletir exatamente aquilo que tem na sua mente subconsciente. Então, você acredita que você é capaz de materializar um relacionamento incrível. Mas você fica se perguntando, Mel, eu já resolvi todas essas crenças e padrões que eu carregava com relação ao relacionamento, eu tô pronta para esse relacionamento, mas esse relacionamento não acontece. Que coisa estranha, né? Será que realmente você acredita? Será que realmente você trabalhou tudo que você precisava? Será que você trabalhou sua autoimagem, suas crenças sobre você, seu merecimento? Será que realmente você agora está à altura? Se sim, em breve, muito em breve, isso vai acontecer. Mas pode ser que você acredite que trabalhou tudo isso, mas no fundo, você ainda carrega crenças que fazem você materializar essa realidade que você está vivendo agora. Então, os seus resultados vão mostrar exatamente aquilo que você tem internamente. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente abundante e a minha conta bancária está no vermelho. Então, eu estou me enganando. Ah, não, mas eu sei que eu sou abundante, eu penso como rico, eu vivo como rico, é porque eu estou com a dívida. Não tá batendo, amiga. Não tá batendo. Tem alguma coisa que você não entendeu. Então, se tem uma coisa que você não entendeu, não veja como algo ruim. Tipo, então eu não vou conseguir. Não, veja como algo, uma informação. Tudo que vem da vida, todos os resultados que a gente tem, são uma informação. E a vida te deu a informação de que, olha, você ainda tá com algumas crenças que você precisa transformar. Vamos fazer isso? Então, é uma informação de que você precisa mudar. Tome essa informação, agarre ela com unhas e dentes para você vivenciar esse processo a fundo e buscar se transformar. Porque senão, você vai ficar se enganando, achando que a sua vida do nada vai mudar e não vai. Tem coisas que você precisa trabalhar ainda em você. Então, os resultados estão aí, na sua frente, na sua realidade, tá? Aquilo que está sendo refletido na sua vida é aquilo que você é e que você pensa. Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Lembre-se, não é aquilo que você acredita, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado. Deixe de aceitar as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos que assolam a humanidade. Comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida que jamais mudam. Nesse ponto, você se moverá para frente, para cima, para Deus. Eu gosto muito disso. Porque assim, quando a gente tem essa confiança de que a gente está criando essa realidade que a gente quer, porque a gente está confiando muito na gente e na nossa conexão com Deus, nessa certeza. Quanto mais confiante a gente está, quanto mais fé a gente tem, mais próxima de Deus a gente está também. A gente se sente mais segura, a gente se sente mais guiada, a gente sabe que a gente é conexão direta com a fonte, com o divino, e que a gente vai, independente das circunstâncias, materializar aquela realidade que a gente quer. Então a gente vai estar sempre se movendo para frente. Todos que lerem esse livro e aplicarem conscienciosamente os princípios da mente subconsciente aqui explicados, obterão a capacidade de orar científica e eficazmente por si mesmos e pelos demais. A prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação, né, da causa e efeito, que a gente já começou a falar, mas a gente vai falar mais a fundo. O pensamento é a ação incipiente. Então, o pensamento é como se fosse o início da ação que a gente vai tomar. Se eu tenho um pensamento de que, caramba, e se eu fosse pro evento do Brandon? E se eu começasse a me imaginar lá? O que eu acho de abrir o computador e começar a ver o evento? O que eu acho de começar a separar uma roupa para o dia que eu vou pro evento do Brandon?
Gente, olha aqui um sorteio, vou participar. E foi assim que eu fui parar lá no evento do Brandon, com o início de um pensamento. Então, o pensamento é o início para você tomar ação. Então, quando vierem pensamentos e intuições que você sente que podem te direcionar para um patamar diferente, você precisa acreditar naquela intuição, você precisa seguir aquele pensamento. Só que a gente faz o quê? A gente fica seguindo os pensamentos que vêm na nossa cabeça, que não são o que a gente gostaria. Aí a gente pensa assim, já tentei isso várias vezes, é muito difícil. Já tentei emagrecer várias vezes, é muito complicado, o meu caso não funciona. Aí a gente vai seguindo por esse pensamento, dando poder, dando poder, dando poder. Quando a gente já viu, a gente já tá com humor deprimido, a gente não quer nem levantar do sofá para ir fazer uma bicicleta. Sabe assim? Então, a gente precisa dar poder aos pensamentos que vão encorajar a gente a alcançar um patamar diferente. Então, ele vai dizer: o pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da mente subconsciente que corresponde à natureza do pensamento. Então, a gente vai colocar um pensamento para o mundo. Esse pensamento carrega uma força muito poderosa. Esse pensamento carrega uma energia. E por que eu digo que é uma força muito poderosa? Não só porque a gente está enviando uma frequência para o mundo, mas principalmente porque a gente está enviando uma frequência para nós. Quando eu tenho um pensamento que é um pensamento positivo, que é um pensamento de bem-estar, que é um pensamento que vai me levar para frente, o meu corpo recebe a química desse pensamento. A química do meu corpo é completamente diferente. Se você tem um pensamento de medo, a química do seu corpo é completamente diferente. Você começa a ter, a ter reações de luta ou fuga, como se alguma coisa de ruim pudesse acontecer com você. A sua mão fica mais gelada, seu coração bate um pouco mais acelerado, mas quando você tem pensamento de confiança, de fé, de que você vai conseguir realizar as coisas, o seu corpo já recebe aquilo ali, suas células recebem aquilo ali. E aí você vai ter um suporte do seu corpo como aliado no seu processo de conquista, de transformação. Então, preencha a mente com conceitos de harmonia, de saúde, de paz, de boa vontade, maravilhas acontecerão em sua vida. E aí ele vai falar sobre a dualidade da mente. Presta atenção nisso aqui. Embora tenhamos uma única mente, ela possui duas partes funcionais distintas e características. Olha só. A fronteira que a separa é bem conhecida dos que estudam o assunto. As duas funções são basicamente diferentes. Cada uma delas possui atributos e poderes próprios, separados e diferentes. Numerosos nomes foram usados para distingui-las, incluindo os de mente objetiva e mente subjetiva, mente consciente e mente inconsciente, mente desperta, mente adormecida, eu superficial, eu profundo, voluntária e involuntária, masculina e feminina, e um sem número de outros. Todos os nomes, quaisquer que sejam suas implicações, constituem reconhecimento dessa dualidade básica. Em todo esse livro, usarei os termos consciente e subconsciente para representar a natureza dupla da nossa mente. Se outro conjunto de termos lhe ocorre com maior facilidade, use-o à vontade. O importante ponto de partida consiste em reconhecer e aceitar a natureza dupla da mente. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem consciência de determinadas coisas e que isso vai levar a gente a ter um determinado resultado, mas em muitos momentos a gente vai estar inconsciente do porquê a gente está materializando determinados resultados e por isso a gente continua repetindo os mesmos ciclos, que a gente não consegue trazer aquilo para a consciência. Entendendo que a mente é dual e que existe a parte consciente e a parte subconsciente, a gente vai começar a poder utilizar a nossa mente da melhor forma. Nós vamos ser comandantes, né, da nossa mente. A gente vai poder direcionar. Como é que eu direciono isso aqui, essa parte consciente? E como é que eu trabalho com essa parte subconsciente? Qual a melhor forma de trabalhar com isso aqui, já que eu não tenho uma consciência disso? A gente vai falar isso mais profundamente. Tem muito para falar sobre isso, mas a gente vai entrar mais a fundo nos próximos capítulos, tá? Vamos iniciar falando sobre a mente consciente e subconsciente agora, tá? Uma maneira maravilhosa de conhecer as duas funções da mente é pensar nela como se fosse um jardim. Você é o jardineiro. Durante o dia, você planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Você está lá tendo vários pensamentos ao longo do dia. Alguns você dá poder, alguns você dá menos poder. Vem um pensamento que você deixa aí. A gente tem milhares de pensamentos, a gente não consegue reconhecer todos. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso. Portanto, as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar. Então, se você está muito inconsciente, tem pessoas que não param para pensar sobre o que elas estão pensando. Então, elas estão totalmente conscientes, elas vão pensando um monte de coisa. Daqui a pouco elas estão
resmungando, estão ranzinhas, estão com o humor deprimido para baixo, porque elas não pararam para analisar esses pensamentos que estão vindo. Então, às vezes a gente não se dá conta que a gente está colocando sementinhas ali na nossa mente subconsciente através da repetição dos mesmos pensamentos que a gente tem todos os dias. Então, às vezes a gente acredita que a gente não é merecedora, às vezes a gente acredita que a gente não é amada, a gente tem mania de perseguição, às vezes a gente tem pensamentos de escassez, só que a gente quer viver uma vida financeira abundante, mas fica repetindo o pensamento de escassez. E sem querer a gente vai reforçando a mesma realidade, vai pagar uma conta, a gente, ai, gastei muito, não era pra ter gastado isso, será que eu preciso mesmo? Eu não precisava disso. E aí essa conversinha, esse diálogo interno tá reforçando a mesma realidade, tá reforçando as mesmas crenças, entendeu? Então imagine a mente subconsciente como uma camada de solo fértil no qual brotam e florescem todos os tipos de semente. Então, sejam elas boas ou mais. Se você semeia espinhos, vai obter uvas? Semeia cardos, vai colher figos? Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Esse é o motivo porque é tão essencial que assuma o controle de seus pensamentos. Dessa maneira, você poderá gerar apenas situações desejáveis. Então, gente, tudo o que você está pensando está influenciando o seu humor, está influenciando sua vida, está influenciando suas células, está influenciando os seus resultados. Então, não adianta a gente pensar que que as coisas estão acontecendo por acaso, que esses pensamentos que a gente está tendo, que essa música que às vezes a gente está ouvindo que está deixando o nosso humor totalmente deprimido, não está influenciando em nada, porque está influenciando. Às vezes é um filme, por exemplo, eu não gosto de ver filmes de terror ou filmes que tenham doença, ou filmes que tenham coisas muito pesadas, porque eu sei que eu sou uma pessoa sensível e que aquilo ali influencia em mim, no meu humor, no meu dia, então eu não vejo. Então, quando às vezes eu gosto muito de me surpreender, né? Eu sou uma pessoa que ama surpresa, amo surpresa. Então, às vezes eu quero ver um filme de surpresa, eu peço para Lucas ler a sinopse, ver sobre o que que fala aquele filme, e aí eu vou ver aquele filme como surpresa, mas sabendo que não é do gênero de terror, sabendo que não é de um gênero de um drama que vai ter doença, que vai ter coisas muito negativas, que vai colocar o meu humor para baixo. Então a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente pensa está criando uma causa no mundo, está criando uma causa na gente também. O tempo todo a gente está influenciando a nossa realidade. Tendo essa consciência, a gente vai ter muito mais cuidado com aquilo que a gente dá poder na nossa vida. A nossa mente subconsciente é como se fosse assim, ó. Eu gosto de fazer essa analogia, como se fosse um prédio. Quando a gente vai construir um prédio, a gente quer viver uma mudança, né? A gente quer construir um prédio novo. Derrubou aquele prédio antigo, a gente quer construir algo novo. A gente pode simplesmente pegar e construir o prédio em cima da terra? Um prédio? Não. O que vai acontecer se a gente construir um prédio em cima da terra? O prédio vai cair, porque ele não tem uma sustentação firme. Para a gente construir um prédio, a gente precisa de uma base sólida, a gente precisa de uma estrutura. Então a gente cava um buraco bem fundo, onde a gente vai preparar uma estrutura que aguente aquele tamanho de prédio. Vamos supor que o prédio que foi derrubado tinha 3 andares, mas você quer construir um prédio de 20 agora, porque você quer ficar nas alturas. Você tem que construir uma estrutura completamente diferente que sustente, entendeu? Senão o prédio cai, como já aconteceu, né? Com prédios no Brasil que caíram. Em outros lugares do mundo também, eu acho. Então, a gente precisa transformar profundamente essas raízes, essas crenças, essa parte subconsciente que está ali enraizada, as nossas crenças, para que a gente cresça e floresça com novas crenças, com coisas assim completamente diferentes. Eu tô vendo aqui um teto tão lindo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Esse teto solar do Tesla realmente é maravilhoso, minha gente. Porque eu amo olhar e ter um verde assim no fundo. Então, é isso que ele falou aqui, né? Comece agora com pensamentos de paz, de felicidade, ação correta, boa vontade e prosperidade. Pense tranquilamente com convicção nessas qualidades. Aceite-as sem reserva na mente consciente e racional. Continue a plantar essas maravilhosas sementes de pensamento na horta da mente e vai colher uma safra abundante. A gente vai parar por aqui o nosso estudo. Se você ficou até aqui, receba meu abraço muito apertado. E eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou desse estudo de hoje, tá? Se você tiver comentários a fazer sobre o que eu
falei hoje, eu quero muito ouvir, quero que esse canal seja uma troca. Se você é novo ou nova, tá chegando agora, eu quero que você deixe o seu nome para poder te dar as boas-vindas pessoalmente. E a gente vai continuar esse nosso estudo para que a gente possa viver uma transformação muito incrível, muito maravilhosa na nossa vida. Tá bom? Eu vou viver na minha, você vai viver na sua e a gente vai crescer como uma egrégora assim maravilhosa aqui no canal, tá? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.